E você sabia que 30% do valor da conta de energia elétrica dos brasileiros é tributos? O Brasil tem a segunda energia elétrica mais cara do mundo e o custo para os brasileiros subiu 47% nos últimos 5 anos. E as perspectivas não são nada animadoras. Recentemente, o STF formou maioria para incluir as tarifas do uso do sistema de tributação e transmissão na base de cálculo do ICMS, o que pode fazer com que a conta de energia elétrica fique ainda mais cara em alguns estados. E para falar sobre isso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o doutor em engenharia elétrica Ivan Camargo e o diretor jurídico e institucional da Abrad, Wagner Ferreira, que já está aqui com a gente, aqui no meio-dia em Brasília. Estamos com eles. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela gentileza, obrigada por virem ao meio-dia em Brasília. E eu já começo esse nosso bate-papo aqui, esse nosso debate, perguntando para o Wagner Ferreira. Quais são as perspectivas em relação ao aumento do custo da energia elétrica em alguns estados do país? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Keis. Para a gente é uma grande honra participar com vocês desse momento e falar um pouquinho dessa decisão que é super importante para o país. Embora seja uma ação judicial, uma ADI, como se fala, contra uma lei complementar que envolve tributação de ICMS na energia, essa é uma questão que tem interesse nacional. Isso envolve a qualidade de vida das pessoas, isso envolve o poder de compra das pessoas, isso envolve competitividade das indústrias, isso envolve prosperidade para o país. Então, essa é a discussão. Essa lei complementar, que foi julgada ontem, um pedaço dela, ela trouxe uma redução de imposto, no caso ICMS, sobre o principal insumo de prosperidade para o país, que é a energia elétrica. Até ano passado, gente, a energia elétrica tinha uma tributação compatível com cerveja. Olha que a energia elétrica é o bem mais essencial que existe do ponto de vista da necessidade primária da sociedade. E aí, uma correção de rumo que o país fez depois de uma longa trajetória de discussão que durou décadas, fez uma redução do ICMS na conta de luz e agora, com esse julgamento, se reconhece que um pedaço dessa legislação federal complementar, julgada, votada por maioria absoluta de seus parlamentares, foi julgada inconstitucional. O que é uma grande pena. Com isso, a conta de luz em alguns estados que já tinham implementado a redução da base de cálculo do ICMS vai aumentar na ordem de 10%. Então, esse é o resultado, no sentido contrário, que o STF dá em benefício da sociedade. Então, esse é o retrato no momento. O processo ainda está em julgamento aberto, conclui hoje, e a partir disso, certamente haverá recursos, haverá um movimento grande da sociedade no sentido de reverter essa decisão. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o doutor Ivan Camargo, já perguntando justamente isso. Doutor Ivan Camargo, quais são as alternativas que o Brasil tem hoje para talvez reduzir o valor da conta de energia elétrica, já que o Brasil está figurado aí entre os países com a conta de energia mais cara do mundo, inclusive, e que 30% desse valor da energia diz respeito a tributos. O que a gente pode fazer para aperfeiçoar isso de alguma forma? Eu concordo, viu? Obrigado pelo convite, mas eu concordo com Wagner, né? No essencial, né? Que é um bem como energia elétrica, né? Que dá prosperidade, que desenvolve o país, não pode ser tributado. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem que reduzir impostos, tem que reduzir encargos, né? Na nossa questão específica de hoje, é redução do ICMS, né? Os 18% que foi reduzido, me parece que está indo na direção absolutamente correta e, evidentemente, né, o governo tem que dar a direção aonde a gente acha que o país deve ir. Né? Eu, pessoalmente, acho que o mundo inteiro está passando por uma grande transformação, todos nós preocupadérrimos, né, com as emissões
de CO2, né, os problemas climáticos, e o mundo inteiro vai ter que caminhar para uma matriz energética com mais eletricidade. E a melhor sinalização para seguir nesse caminho é, evidentemente, o bolso, né? Reduzir os tributos, reduzir o imposto, incentivar, né, o brasileiro a usar a energia elétrica, que no Brasil é absolutamente fantástica e muito renovável. Perfeito. Doutor Wagner, eu recebi, inclusive, um release de vocês aí, da associação, sobre essa questão da importância de se investir em energia elétrica, de reduzir, inclusive, os custos da energia elétrica para investir em desenvolvimento do Brasil, mas na prática, como é que isso seria? Vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar pequeno para depois pensar grande. Se eu tenho uma conta de luz de R$100, tenho uma vida modesta, uma conta apertada, em que eu faço escolhas no supermercado e passo a ter uma redução de R$10 nessa conta, ela vai para R$90. Com esses R$10 que sobra, eu posso comprar um pedaço de carne a mais, eu posso comprar um pouco mais de arroz, eu posso comprar um pouco mais de feijão, eu posso fazer algum uso que eu não faço com esse recurso. Quando eu penso grande, estou falando de uma indústria que consome 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e ela tem uma economia de 1.000, 2.000, 5.000, 10 mil reais de luz no seu processo industrial, no seu processo comercial, isso se traduz em contratação de gente, aumento de produção, redução de preço, compete mais com o mercado internacional. É por isso que a energia elétrica é essencial, né? E o Brasil deu um sinal correto quando, o ano passado, fez a redução estrutural do ICMS nas contas de luz. Você falou um dado, Kiss, muito importante, a população tem que entender isso. A conta de luz está cara? Está cara. Mas você sabe quanto representa os tributos e os encargos setoriais que são feitos por legislação, é política pública, são subsídios e incentivos dados na conta? Você sabe quanto que esses dois componentes custam na conta do consumidor? 50%. Isso quer dizer o seguinte, que se a sua conta de luz custa R$200, R$100 é para pagar tributos e política pública de encargo setorial, para fazer baixa renda, universalização, que são meritórios, mas também tem fonte incentivada, geração distribuída, desconto para fonte renovável para poder instalar usinas. Tem uma série de subsídios dentro da conta de luz que quem paga é o consumidor de energia. Então, isso tem que acabar. Tem que haver um enfrentamento correto, sério, responsável, para que a gente consiga reduzir isso, tirar da conta de luz do brasileiro, assumir o papel de Estado para que o nosso país possa desenvolver. Doutor Ivan Camargo, mais um questionamento que eu faço, mas é uma dúvida que bem de leigo mesmo. Eu acho que também para o brasileiro que está aí nos assistindo, para o consumidor, às vezes tem a mesma dúvida. O fato da energia brasileira ser produzida em usinas, talvez se nós tivéssemos outro tipo de energia, ou energia solar ou eólica, isso onera ainda mais o valor da conta de energia ou uma coisa não está relacionada à outra? A geração da energia no Brasil é baratíssima. Nós geramos predominantemente energia hidráulica. Mais do que isso, né? O Brasil é abençoado pelo clima. Se você instala um painel solar aqui em Brasília ou instala um na Alemanha, o de Brasília vai gerar 2 vezes o da Alemanha, portanto, pela metade do preço. Vale a mesma coisa para a energia eólica. E o Brasil está indo muito bem na hidráulica, nas novas renováveis, né? Tanto eólicas quanto solar. Então, não é o custo da geração da energia, né? O nosso problema são políticas públicas, são impostos, né? E eu penso, né, que, dando um passo à frente ainda, nós temos a capacidade, né, se a gente expandir bastante o nosso setor elétrico, de exportar energia renovável para o mundo, na forma de produtos, de alumínio, de várias coisas. O mundo inteiro está preocupado com isso, e o Brasil tem as condições climáticas, tem as condições regulamentares, nós temos uma agência, nós temos respeito aos contratos, temos escala, temos um baita de um setor elétrico, né? Nós consumimos pouca energia,
A gente pode crescer muito o nosso consumo, evidentemente, se o custo cair. Então, eu acho que o Brasil, em termos mundiais, está numa postura muito boa por ter uma matriz de energia elétrica altamente renovável, muito melhor do que a do mundo. 80% da nossa energia gerada é renovável, enquanto o mundo ainda está gerando uma grande parte da sua energia queimando carvão. Então, nós estamos muito bem posicionados nessa transição energética e acho que, para continuar nesse caminho, precisamos continuar e dando os bons incentivos para o consumo de energia elétrica no Brasil. Perfeito. Eu devolvo a palavra para o doutor Wagner Ferreira. E eu tenho uma dúvida também em relação à atuação das entidades, inclusive da associação de vocês, doutor Wagner, junto ao Congresso Nacional, na tentativa de derrubar ou de reduzir, ao menos, esses tributos para o consumidor. Vocês estão tentando alguma coisa, alguma iniciativa no âmbito do Congresso para tentar reduzir os tributos e tornar a energia elétrica mais barata no Brasil? Kis, ótima pergunta. Existem várias iniciativas setoriais, né, que dizem respeito ao setor elétrico. Por exemplo, nós temos um projeto de lei, que é o PL 414, de 2021, que está na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei que moderniza o setor e, nas palavras do Ivan Camargo, prepara o setor para esse desenvolvimento de geração mais sustentável, mais eficiente, com um modelo mais estruturado, pensando no futuro. Esse projeto está há mais de 10 anos sendo construído e até agora não foi votado. Então, esse é um projeto que estruturalmente é muito importante para o setor elétrico e para o país. Lembrem que o setor elétrico é proteção para o país. Não depender de energia elétrica de terceiros é proteção para o país. Olha o exemplo de Ucrânia e Rússia, os efeitos que isso teve na comunidade europeia, os países que dependiam da energia da Rússia. Então, isso é muito importante para o país. A outra coisa é a parte tributária. A parte tributária é um conjunto de forças muito maior. A gente está falando de inúmeros agentes, de inúmeros setores, de inúmeros segmentos, e do outro lado você tem uma necessidade de arrecadação, de eficientização, de reforma administrativa, que se compõe dentro de uma massa para se definir qual é a devida tributação sobre bens e serviços no país. A reforma tributária está aí. A gente acredita, a gente trabalha por isso, para que a energia elétrica seja encarada como um insumo essencial para o Brasil se reindustrializar, para o Brasil prosperar e chegar onde ele precisa estar para que o futuro das minhas duas pequenininhas possa ser um futuro mais seguro. Então, é isso que a gente acredita e vem trabalhando de forma muito contundente dentro do Congresso Nacional. Mas sem nenhuma perspectiva, não é isso mesmo, doutor Wagner? Sem nenhuma perspectiva em relação a uma possível aprovação. Tem até o pessoal aqui no chat comentando, né? 10 anos parado, começou em qual governo mesmo? Alguém se lembra? Ele está perguntando, o RPC comentou aqui no chat, né? A sensação que... E a gente fala aqui enquanto... jornalista, enquanto contribuinte também. A sensação que a gente tem é que quando uma medida está aí no Congresso, em tramitação, que vem para beneficiar o contribuinte, parece que demora um pouquinho mais, né? Parece que a tramitação costuma ser um pouco mais lenta, né? Ontem eu fazia alguns comentários conversando sobre essa decisão e um amigo meu me falou, quem dera que a nossa sociedade buscasse a prosperidade dela, né? Isso, de certa forma, responde a sua pergunta. A gente tem que pautar as nossas decisões legislativas, inclusive, na prosperidade do país, né? Aí as decisões estruturais vão andar. Eu acredito, de verdade, que esse ano se aprova uma reforma tributária, sabe? Anos de início de governo, já é um movimento que ficou parado já há algum tempo, existe uma necessidade fiscal de realinhamento. Agora, a grande questão é qual é a reforma tributária que nós teremos. Vai melhorar a vida do contribuinte? Vai melhorar a vida do consumidor de energia? Eu espero que sim e trabalhamos muito para que sim. E a gente precisa influenciar os legisladores para que isso possa acontecer e beneficiar a todos nós, a você, naquilo que a gente precisa enquanto cidadão. Perfeito, doutor Wagner. Doutor Ivan Camargo, alguma consideração ainda do quais seriam as alternativas, inclusive dentro do Congresso Nacional, que os deputados e senadores poderiam tomar
para reduzir os tributos em cima da energia elétrica, em cima da conta de energia do contribuinte? Eu acho que o passo dado, né, no ano passado, de redução do ICMS para 18%, foi um passo importante. Tem muitos outros passos a se dar, tá certo? Eu concordo também com o Dr. Wagner quanto à questão da questão estrutural, né? O PL 414, que eu tive a honra de lá atrás, né, participar da discussão desse movimento, né, para um setor elétrico mais competitivo, com mais pessoas entrando, com mais liberdade nas escolhas, na minha opinião pessoal, aponta na direção de uma energia elétrica mais barata, né? Mais, eu diria, com preço mais real, sem subsídio e tal. Eu gosto desse caminho. O setor elétrico, como foi dito, né? Além de imprescindível, né? Ele traz conforto para a gente, né? Muito provavelmente, em pouco tempo, nosso carro será elétrico, né? Nós temos energia, toda a comunicação é feita pela energia elétrica, então a gente precisa disso e a gente precisa usar espaços como esse que você abriu para a gente para dar a nossa opinião, né? Concordo integralmente que a sociedade e, evidentemente, o Congresso será influenciado pelos formadores de opinião que têm espaço para discutir e para propor, né, que, olha, energia elétrica de tão importante para a população precisa de baixos impostos, né? Então, essa reforma tributária, que também acredito que vai acontecer esse ano, tem que passar por uma redução dos tributos para o setor elétrico, para que a gente continue crescendo, né? Isso é fundamental. Sem dúvida, doutor Ivan, obrigada por esse ponto de vista, e é sempre, esse espaço é justamente esse espaço é para a gente conversar, para a gente formar a opinião da sociedade, e para que a gente possa alertar os deputados, os senadores, da importância, inclusive, de reduzir tributos, porque em muitas e muitas situações o Congresso Nacional costuma aprovar propostas para onerar o contribuinte, o trabalhador, para tirar direitos dos trabalhadores, e se esquece que é o trabalhador que está ali na ponta, que está ali todo dia, de 8 às 8 da noite, trabalhando e suando, que está fazendo a máquina pública funcionar, não é isso mesmo? Então, não adianta só onerar o trabalhador e o contribuinte e não dar nenhuma contrapartida. Se há espaço para redução de tributos, se há espaço para reduzir o valor da conta de energia, por que não fazer, não é isso? E eu só devolvo a palavra para o doutor Wagner para ele finalizar aí fazer o desfecho, trazendo aí o posicionamento da associação sobre esse tema. Tá, a Associação das Distribuidoras de Energia tem um compromisso muito, muito claro em relação à sustentabilidade do setor elétrico, que é uma pauta muito maior do que o próprio segmento de distribuição, né? O setor elétrico, como todos sabem, tem geração de energia, tem comercialização de energia, tem transmissão de energia, tem os encargos setoriais, que faz parte de uma política pública dentro da conta de luz, e a distribuidora é quem coleta todos esses custos, né? Coloca a sua infraestrutura para entregar a conta de luz ao consumidor e fazer com que ele possa receber a luz na casa dele. Mas esse complexo, essa infraestrutura é de todos nós, né? É seu, Kiss, é da sua família, é do ouvinte que está aqui nos assistindo, é de todos nós. Então, nós, além da questão da energia, como bem colocou o doutor Ivan, energia é um insumo, né? É a geração, é a parte que chega para a gente, é como se fosse o combustível. Mas existe um sistema que leva essa energia de uma ponta para outra o tempo todo. Isso custa para a sociedade. Então, quando a gente começa a dar incentivos e subsídios que tiram, por exemplo, do Wagner o compromisso de pagar por um pedaço desse sistema, ele vai aumentar a conta da Kiss e do Ivan, porque esse sistema também serve a eles. E também serve a mim. Então, a gente tem uma luta muito grande pela manutenção, pelo cuidado, pelo zelo desse setor elétrico, desse sistema elétrico que faz com que essa energia possa chegar com segurança, qualidade, né, e dar a devida qualidade de vida que as pessoas precisam. Então, a minha palavra final é no sentido de que a gente vai buscar recorrer dessa decisão que regressou, né, que aumenta novamente o ICMS na conta do consumidor, porque a gente entende que isso é estrutural e isso é vantajoso para o país. Doutor Ivan Camargo? Mais uma vez concordando, não é? A distribuidora, a importância da distribuidora, né?
eu estou, por coincidência, com a minha conta de luz aqui aberta comigo, né? Eu pago para a empresa distribuidora R$40 e de tributos R$70. Então, o grosso do dinheiro não vai para a distribuidora, né? E a gente cobra, evidentemente, um serviço de qualidade da empresa distribuidora. Assim, para que o setor elétrico evolua, né, o fundamental é que a gente tenha previsibilidade, né? A gente sempre pensa em investimentos de longo prazo. E o que mais reduz a tarifa do consumidor é você ter um país previsível onde a conta de luz ou os investimentos tenham uma garantia de retorno. Então, abaixar as taxas de juros, ter um país previsível, é tudo que a gente gostaria para os próximos anos. Então, obrigado pelo espaço e espero que a gente continue e mantenha esses 18% de ICMS sem nenhum tipo de retrocesso, viu? Obrigado, Kiss. Obrigado, Wagner, também pela companhia. Aqui, doutor Ivan e doutor Wagner, tem uma pergunta aqui do Lucas Ferreira Antunes. Ele botou assim: pergunta sobre a nova matriz energética de gás natural por ruptura de solo, que dizem ser muito poluente. Aí vale enviar recurso aos países? O Lucas está, obviamente, falando aí dessa possibilidade do Brasil apoiar a Argentina nessa questão de... que eu nem acho que é gás natural, né? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Doutor Wagner, doutor Ivan? Não, isso não, assim, não passou na nossa pauta aqui na distribuição. Não tenho nenhum comentário assim, adicional. Posso tentar entender melhor essa questão do Lucas, fazer chegar meu contato para ele, para ver se a gente consegue contribuir com a dúvida que ele tem. Ele está falando da iniciativa do governo aí de tentar apoiar a Argentina no gasoduto deles lá, que, segundo foi levantado aí uma pesquisa em que aponta que é um gás muito poluente. Mas, Lucas, eu acho que não está voltado para o debate de hoje. O tema de hoje é energia elétrica, voltado para o Brasil especificamente, mas em outra oportunidade a gente volta com esse tema aí para falar com vocês. O doutor Ivan tem alguma opinião sobre esse assunto? Tenho. Assim, a geração de energia, né, qualquer tipo de geração de energia, sempre tem impacto ambiental. Evidentemente, o cuidado que temos que ter é sempre tentar fazer o máximo de oferta com o mínimo de dano ambiental, né? Então, esse cuidado do Lucas e esse cuidado que tem que ser de todas as políticas públicas, né, é caminhar para um país sustentável. Mas eu, pessoalmente, acho que ainda vamos ter que contar com os combustíveis fósseis por muitos anos, né? Gás natural, petróleo e mesmo o carvão, né? O Brasil não precisa, felizmente, mas o mundo ainda é muito dependente do carvão e a gente vai precisar de um cuidado muito grande nesses próximos anos para diminuir, como eu falei no início dessa entrevista, as nossas emissões de dióxido de carbono, né? De CO2. Perfeito. Obrigada, doutor Ivan. Obrigada, doutor Wagner, pela gentileza de virem ao meio-dia em Brasília, esclarecerem esse tema sobre a conta de energia, que vai ficar mais caro em alguns estados, obviamente não é em todos os estados, mas após a decisão do STF, sim, alguns estados vão pagar até 10% mais caro na conta de energia. Obrigada pela gentileza. Espero vocês outra oportunidade aqui no meio-dia em Brasília. Obrigado a todos, Deus abençoe. Tudo de bom. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Até logo. Obrigada.